Que escuro. Tá. Primeiro, eu sei que a qualidade desse vídeo tá extremamente inferior à dos outros. Por que ela tá assim? Porque eu excluí 300 coisas do meu celular pra ver se ele dava espaço na minha câmera pro vídeo e não dava. E dava só 3 minutos e 21 segundos. E eu não consigo fazer nada em 3 minutos e 21 segundos, principalmente com uma matéria tão extensa dessas. Então, desculpa pela qualidade ruim, extremamente ruim do vídeo, mas vai ter que ser desse jeito mesmo. Desculpa. Bom, a gente está aprendendo em banco de dados. A gente precisa sobre dados, informação, conhecimento, SGBD. A gente precisa de modelos de banco de dados. A gente precisa de basicamente a matéria toda. O que tá aqui, meu Deus? Achei. E então, vamos começar. Primeiramente, nós temos que falar sobre dados e o que eles são. Como que a gente pode definir um dado? Pode-se definir dado como a representação quantificada de alguma coisa, a representação em quantidade de alguma coisa, quantificada, de quantia. Os dados são os registros soltos, aleatórios, sem qualquer análise. Eles são como se fossem palavras jogadas no meio do nada. Por exemplo, eu pergunto o teu nome e tu me responde que o teu nome é Pedro. Então, eu tenho um dado. Por quê? Por que eu tenho um dado? Porque ele é só apenas uma palavra jogada. Eu não consigo extrair uma informação disso. Eu só sei que teu nome é Pedro. Se eu chegar numa escola e falar, eu quero saber do Pedro. Tá, mas tem 300 Pedros dentro dessa escola, né? Preciso de mais informações. Os dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação. Representam um ou mais significados em um sistema que, isoladamente, não pode transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Vamos por partes. Dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação. Eles são a base, eles são o fundamento para te ter uma informação. Sem os dados, tu não tem uma informação de jeito nenhum. Tu precisa de um conjunto de dados para formar uma informação. Por exemplo, se eu chego e eu pergunto o nome, a idade, a turma que ele estuda e qual é o curso que ele faz. Eu chego no Sedup e eu pergunto, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Pedro. Qual é a idade dele? 14. Tá, qual é a turma que ele estuda? A 103. Qual é o curso? Internet, vendas, mecânicas, que seja. Novamente. Já falei que eu detesto quando me ligam e não é ninguém. Então, detesto quando me ligam e não é ninguém. Ai, gente, a qualidade desse vídeo tá uma bosta. Mas enfim, vamos lá. Os dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação. Como eu tava falando, se eu perguntar, o nome dele é Pedro, ele tem 14 anos, ele estuda na 3 e o curso dele é internet ou mecânica, tanto faz. Então, agora, eu posso dizer que eu tenho uma informação. O que eles representam? Eles podem representar um ou mais significados. Dentro de um sistema que isoladamente não pode transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Aqui a gente está falando de um sistema limpo, de um sistema vazio. Aquele sistema, ele sozinho, sem dados, ele não pode enviar mensagem nenhuma. Meu gato aqui atrás. Ele não pode enviar mensagem nenhuma, ele não pode ter nenhuma representação. Então, eu tenho um programa sem nada, sem dados, ou seja, se ele não tem dados, que é o princípio, a raiz, né? Se eu não tenho dados, não existe como eu ter uma informação. Se eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, então isso aqui não serve para nada. Então, isso está dizendo que dentro de um sistema, que quando ele está um sistema sozinho, sem dado, ele não pode transmitir uma mensagem ou representar qualquer tipo de conhecimento. Vamos lá, informação. São dados que possuem um significado em determinado conceito ou contexto. São quando os dados se juntam. Como que eu posso explicar? São como os dados se juntam e
a junção desses dados forma uma informação. Por exemplo, eu vou chegar nessa escola já sabendo dos dados que me deram. Eu vou entrar na sala e vou procurar pelo Pedro, de 14 anos, que estuda na 1-3 de internet. Então, isso é uma informação. Eu peguei todos os dados que eu tenho, juntei em um e formei uma informação. A informação é a matéria-prima para o conhecimento. Sem informação não existe como você ter o conhecimento. Não tem. Você não tem a informação, você não tem a base para ter um conhecimento. Fato. É bem comum, todo cidadão deve ter direito / acesso, levando a qualquer informação, levando a socialização da informação, das oportunidades, do poder. Beleza, acho que essa parte não cai. Conhecimento é informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. O conhecimento é a capacidade que o pensamento, processamento da informação adicional do repertório individual nos dá de agir e prever o resultado dessa ação. Vamos novamente por partes. Gente, 6 minutos, eu ainda nem terminei a primeira página. Vamos por partes. É a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. A partir do momento que ele vai começando a adquirir informações, o conhecimento dele vai amplificando. Ele vai ficando com conhecimento cada vez mais amplo. É processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Então, ele vai adquirindo informação, ele vai adquirindo conhecimento. Conhecimento é a capacidade que o nosso pensamento, o nosso processamento, a nossa placa-mãe, da informação adicionada ao repertório individual nos dá de agir e prever o resultado dessa ação. O conhecimento, ele permite que eu tenha domínio sobre tal assunto. Por exemplo, vamos utilizar novamente o exemplo do Pedro. Eu sei que o Pedro, eu vou colocar aqui. Eu sei que o Pedro, ele é da 1-3, que ele tá no curso de internet e que ele tem 14 anos de idade. Isso é conhecimento, eu tenho domínio sobre isso. Ou seja, eu posso agir, né, em cima desse domínio e eu posso prever, às vezes, a pergunta que a pessoa vai me fazer ou a resposta que eu preciso dar. Por exemplo, se uma pessoa pergunta, Amanda, tu conhece o Pedro? Qual Pedro? Aquele Pedro da 1-3 de internet, que tem 14 anos? Esse mesmo, entendeu? Eu tenho domínio sobre aquele assunto. Aquela informação já se tornou um conhecimento e amplificou o meu cérebro, digamos assim. Amplificou o teu conhecimento. Deu mais... Não sei explicar, não sei usar a palavra. A tua memória ficou maior, digamos assim, ela amplificou mais. Basicamente isso. Aqui é tipo alguns exemplos. Por exemplo, o nome do aluno. O nome do aluno, ele só é um dado. Por exemplo, qual é o nome do aluno? Miguel. É só um nome. Não tem uma informação ali. Eu sei que o nome dele é Miguel. E o nome Miguel, ele pode ser qualquer Miguel. Não está especificando. Não é uma informação. É só um dado. Agora, um relatório de notas dos alunos. Vão ter vários dados. E esses vários dados dos alunos, do relatório de notas dos alunos, formam uma informação. Análise de relatório de cliente. Na análise do relatório, no relatório nós temos vários dados. Esses dados eles vão se unificar, digamos assim, e a gente vai conseguir uma informação. E para essa informação, nós precisamos ter conhecimento. E essa informação, obviamente, ela vai se tornando conhecimento, porque a gente vai precisando ter domínio sobre ela. A gente está analisando. A análise de relatório de cliente, a gente está analisando, a gente está adquirindo conhecimento a partir dessas informações. Casa grande e verde. Se eu falar só casa, eu só teria um dado, porque é só uma casa, eu só sei que é uma casa. Mas agora, quando eu dou praticamente as características dela, fica muito mais fácil. Quando eu te falo que é uma casa, essa casa ela é grande, essa casa é verde. Então, nós podemos falar que nós temos uma informação. A rua é um dado, o endereço é um dado. Agora, se eu tenho o nome e a cidade, já fica mais fácil. Eu tenho uma informação.
Se eu tenho o nome da escola é um dado, se eu tenho a idade é um dado, se eu tenho o nome, endereço e cidade é um dado. Fica muito mais fácil. Fica, mas é só... nome, endereço e cidade é informação, não é dado. Fica muito mais fácil de eu saber de alguém se eu tiver essas informações. Por exemplo, eu tenho o nome Amanda e ela tá, sei lá, é do centro, sei lá, qualquer tipo de endereço. E ela é de Tubarão. Então, eu tenho uma informação, porque eu tenho o nome, eu tenho o endereço dela e eu tenho a cidade dela. Exemplo. Vamos lá. Meu Deus, eu já tô até rouca. Identificadores. Outra matéria que nós precisamos ter conhecimento é sobre os identificadores. Vamos novamente por partes, porque são coisas meio complicadinhas. Vamos lá. Identificadores. Para que eles são utilizados? Para que eles servem? O que eles são? Eles são identificadores, eles servem para identificar. Mas eles servem para nomear campos, tabelas, base de dados, rotinas SQL e entre vários outros. Ele é utilizado para dar nome, para esse nome identificar, certo? Por isso que muitas das vezes nós utilizamos ID, ID, identificador, certo? Por exemplo, ID _ aluno, identificador do aluno. Então tá, então agora a gente já sabe que ele serve para nomear. Se cair uma questão na prova pedindo para explicar para que servem os identificadores, servem para nomear campos, tabelas, bases de dados e rotinas SQL e tem vários outros exemplos. Quais são as regras dos identificadores? Primeiro, eles sempre precisam começar com uma letra. Toda vida precisa começar com uma letra. Não pode começar com caractere especial. Não pode ter caractere especial. Não pode ter hashtag. Não pode ter. Não. Sempre tem que começar com uma letra. No restante, daí sim, pode ter números, letras ou underlines. Pode hashtag? Não. Pode asterisco? Não. Pode ter caracteres especiais, por exemplo, sei lá, salário, que tem um acento agudo? Não. Pode ter, se o nome do identificador que eu quero colocar é situação, eu posso colocar o C cedilha e o tio? Não. O certo seria colocar o quê? Situacão. Não pode caractere especial, não pode ter espaço. Ele precisa começar com uma letra e o restante, depois que já começou com uma letra, ele pode ter tanto letras, né, continuar com letras, quanto números, quanto underline. Não podemos colocar como nomes de identificadores palavras que já são utilizadas pela linguagem SQL. Por exemplo, select, delete, delete e entre outros. Por quê? Porque quando nós colocamos o nome de um identificador desses nomes que já são utilizados na linguagem SQL, o teu programa ele não vai entender o que é que tu tá tentando chamar. Ele não sabe se o que tu tá tentando chamar é pra, por exemplo, sei lá, select. Tu colocou o nome de select. Ele não sabe se tu tá tentando chamar o select mesmo, já do programa, da linguagem SQL, ou se é o nome do teu identificador. Então, o que acontece? Dá erro. Então, não pode colocar. E é sempre uma boa prática a gente conseguir utilizar nomes sugestivos. Por exemplo, eu estou numa tabela que eu preciso do identificador dos alunos, o número dos alunos, dos estudantes. O que eu faço? Eu coloco ID _ aluno, porque eu quero falar dos alunos, então, alunos. É um nome sugestivo, é um nome que já dá a entender o que eu quero fazer. Por exemplo, nome _ aluno. Eu só quero saber o nome do aluno, entendeu? Agora vamos para a parte de banco de dados. 14 minutos, Deus amado. Banco de dados. O que é um banco de dados? Vamos por partes. Banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados. Muito bem. Banco de dados, ele é uma coleção de dados. Uma coleção de dados que eles são interrelacionados, ou seja, um dado e outro, eles precisam ser ligados, eles precisam ter algum tipo de ligação. Eles não podem ser simplesmente um distinto do outro, um não tem nada a ver com o outro. Eles precisam fazer sentido juntos.
interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Ok. Representando informações, ou seja, esses dados, eles precisam representar informações. São um conjunto de dados, uma coleção de dados, que eles têm, um tem ligação com o outro. Eles vão se unindo, eles vão formar as informações, certo? Formando as informações, tem que ser sobre um domínio específico. Eu não posso, por exemplo, começar falando de um desenho animado e depois já ir para pizza. Não, tem que ser de um domínio específico, de um mesmo assunto. Precisa ser daquilo ali e nada mais, entendeu? Se eu estou falando sobre carne, nossa, que exemplo podre, mas eu estou falando, sei lá, sobre modelos de celulares. Os meus dados, a minha coleção de dados, elas precisam fazer sentido. Por exemplo, eu quero saber o nome do modelo, eu quero saber quantos GB de memória ele tem, entendeu? Eu preciso coletar dados, ter dados nessa minha coleção que fazem sentido, que os dois juntos tenham sentido juntos. Nossa, que os dois juntos tenham sentido juntos. Enfim, que eles tenham um contexto, sabe? Que eles formem uma informação. E precisa ser de um mesmo assunto, não faz sentido nenhum eles terem todas essas características, mas no fim eu começar falando de celular, de modelo de celular, e terminar perguntando sobre qual é a placa do carro, sabe? Beleza. Sobre um domínio específico, ou seja, sempre que for possível agrupar dados que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, eu posso dizer que eu tenho um banco de dados. Muito bem. Um exemplo de banco de dados. Lista telefônica física. Eu vou utilizar como exemplo bem simplinho. Temos um nome e temos um número da pessoa. Eles são interligados, né? Eles têm uma relação. Então, eles se juntam e formam uma informação. E é sobre o mesmo assunto. Sobre o nome, a lista telefônica, ou seja, precisa conter o nome e o telefone da pessoa. Esses dois dados, eles estão relacionados, formam uma informação e eles estão falando sobre o mesmo assunto. Certo? Certo. Outro, catálogo de livros de uma biblioteca. Sistema gerencial de RH de uma empresa. Eu vou ficar só com o negócio da lista telefônica física, porque é o exemplo mais de boas que tem aqui. Vamos lá, próximo. SGBD. O que significa a sigla SGBD? Sistema gerenciador de banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados. Um sistema utilizado para gerenciar dados que são armazenados de forma organizada, permitindo incluir, alterar, excluir, consultar e manipulá-los. Beleza. Vamos para essas 3 linhas aqui. O sistema utilizado para gerenciar dados são armazenados de forma organizada. Então, esse sistema gerenciador de banco de dados é para ele pegar esses dados, armazenar eles de forma organizada, para que não se torne tudo uma grande confusão e a gente não entenda nada. Então, ele está armazenando de forma organizada. Permitindo, dentro dessa organização, a gente pode incluir alguma coisa, alterar, excluir. A gente pode mexer naqueles dados ali que estão no SGBD, basicamente. O tratamento dos dados em um banco de dados oferece as vantagens. A disponibilidade, no caso, os dados disponíveis, né, para a exclusão, consulta ou alteração, que pode ser autorizada pelo administrador de banco de dados no projeto antes das aplicações serem desenvolvidas, permitindo assim a segurança e a privacidade dos dados. Essas vantagens, elas são bem complicadinhas de explicar, então é provável que fique bem confuso de explicar. Então, qualquer coisa, vai para alguma videoaula que vai ser muito mais fácil, muito mais interessante para te entender, beleza? A disponibilidade dos dados para a exclusão, consulta ou alteração pode ser autorizada pelo administrador de banco de dados. Ou seja, disponibilidade, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode excluir, tu pode consultar, tu pode alterar, desde que alterar, e pode ser autorizada pelo administrador de banco de dados no projeto antes das aplicações.
serem desenvolvidas, permitindo assim a segurança e a privacidade dos dados. Nem eu sei como que é, porém eu não consigo explicar. Então, se você não entender, por favor, pega um vídeo que explique só as vantagens do SGBD no YouTube pra ficar mais fácil. Que eu acho que eu não vou saber explicar muito bem essas vantagens. Muito bem. A padronização. A padronização é reforçada. Os tipos de dados mais importantes são atributos que têm seus nomes e tamanhos definidos já no projeto de banco de dados. Eles já são basicamente pré-definidos. As vantagens eu acho que não vou explicar para não confundir vocês, tá? Então, as vantagens eu só vou ler. Beleza. Até porque as vantagens a gente não vai precisar explicar na prova, acredito. Se a gente for precisar fazer alguma coisa, vai ser só para citar uma delas. A padronização é reforçada. Os tipos de dados mais importantes são atributos que têm seus nomes e tamanhos definidos, já no projeto de banco de dados. Os dados pertencem a um ambiente, empresa ou corporação e estão disponíveis independentemente da aplicação. Um projeto de banco de dados coerente reduz e elimina a redundância, favorecendo a manutenção da integridade dos dados. Para quem não sabe o que é redundância, é aquela coisa que é uma coisa bem idiota, na verdade. A redundância é assim, por exemplo, eu vou falar, não, peraí que eu vou subir ali na escada para cima. Eu vou subir pra cima, eu vou descer pra baixo. É tipo uma coisa idiota de falar, sabe? Se tu tá subindo a escada, é óbvio que é pra cima. Se tu tá descendo a escada, é óbvio que é pra baixo, sei lá. Outro exemplo, cardume de peixe, sabe? Isso é redundância. A arquitetura de SGBD é estabelecida a partir de um modelo de dados. Modelo de dados, né? Modelo de dados, beleza. O que é esse modelo de dados? É uma forma de representação que resulta na abstração. A abstração é algo que... Como que eu posso explicar? Algo abstrato, né? No caso que não tem uma forma definida. Não tem uma forma definida, é basicamente isso. Muitas interpretações também. Que é uma forma de representação que resulta de uma abstração. O projeto de um banco de dados envolve o desenvolvimento de um modelo formal relativo à estruturação dos dados de todo um empreendimento. Os SGBDs existentes no mercado adotam geralmente o modelo hierárquico de rede, relacional ou orientado a objeto. O objetivo de todos os modelos de dados é modelar a realidade tão proximamente quanto possível. Após esse texto aqui, que praticamente ninguém entendeu nada desse negócio de hierárquico, de modelo de coisa relacional, de rede, então agora a gente vai ver o que cada um significa. Depois é só voltar no texto, já sabendo o que cada um significa, fica tudo bem mais fácil. Modelo de banco de dados. Temos o modelo hierárquico. Os SGBDs, que foram baseados pelo modelo hierárquico, eles foram os primeiros sistemas a entrarem disponíveis comercialmente. No modelo hierárquico, o usuário percebe o banco de dados como uma estrutura de árvores. Beleza, vamos parar aqui e vamos imaginar uma árvore. Uma árvore, ela começa pelo quê? Pelas folhas? Não, pela raiz. Então tá, começaremos pela raiz. Tem algo antes da raiz? Algo que antecede a raiz? Não, a raiz é o começo de tudo. Então, da raiz vai surgindo o tronco, do tronco vai surgindo os galhos e dos galhos vai surgindo as folhas. Certo? Certo. Imaginando essa estrutura da árvore, a gente já consegue mais ou menos saber o que é. No modelo hierárquico, o usuário percebe o banco de dados como uma estrutura de árvores, que envolvem registros e ligações. Cada um é interligado no outro. A raiz é ligada no tronco. O tronco é ligado nos galhos. Os galhos são ligados nas folhas. Certo? Então, né? Registros e ligações. Cada registro pode possuir um número qualquer de descendentes, mas apenas um ascendente, exceto a raiz que não possui ascendente.
Tá, o que isso significa? Ó, cada registro, raiz, tronco, galho, folhas, pode possuir um número qualquer de descendentes. Ele pode ter vários descendentes, vários. Mas ele só pode ter um ascendente. Por exemplo, tu nunca vai ver uma pessoa e ver ela falando que ela tem 5 pais. Eu tenho pai 1, pai 2, pai 3, pai 4 e pai 5. Não, ela sempre tem um pai, né? É só, até porque não tem nada que anteceda isso. Mas agora de descendentes, aí tem vários. Vamos utilizar o exemplo da árvore para ficar mais fácil de entender. Cada registro pode possuir um número qualquer de descendentes, mas apenas um descendente. Por exemplo, da raiz possui vários descendentes. Por exemplo, o tronco, o galho e as folhas. Temos 3 descendentes. Porém, todos esses 3, o inicial é a raiz. E a raiz ela não possui um ascendente, porque só tem ela, entendeu? É a raiz que foi o princípio. Então, pode possuir apenas um ascendente, independente da quantidade de descendentes que tenha. O conjunto ascendente guarda referências do conjunto descendente que possui. A navegação dentro de um banco de dados hierárquica é feita com comando do tipo acessar primeiro, acessar o próximo, get first, get next, admitindo cláusulas e predicados de pesquisas. Basicamente o que eu falei, só que agora tá falando sobre como que a gente fala isso na linguagem da programação, como que a gente chama e tal. Os conjuntos de ascendente guarda referências e conjuntos dos descendentes que possui. A navegação dentro de um banco de dados hierárquica pode ser feita com o comando de acessar primeiro, tal, ou sei lá, acesse o próximo, exemplo. Não imaginei que esse conteúdo fosse tão complicado assim. Temos o modelo de rede. O modelo de rede, a visão do usuário é de um grafo ou de uma malha de ligações, um para muitos, (N). Entre os registros, um tipo de registro pode estar envolvido com mais de um relacionamento. Pode ter vários descendentes e vários ascendentes. Tá, pera, como assim? Como assim, sendo que tinha falado que podia ter vários descendentes, mas podia só ter um ascendente? Porque isso era no modelo hierárquico. No modelo de rede, nós podemos ter vários descendentes e vários ascendentes. Certo? Certo. O grupo, eu não sei ler certinho, mas é CODA, SYL. CODASYL. Através do Database Task Group, DBTG, desenvolveu um modelo de rede que é o mais difundido e aceito. O modelo DBTG criou a figura do grupo ou conjunto, uma representação para os relacionamentos. Cada conjunto tem um tipo de registro proprietário, que só pode participar de uma ocorrência do conjunto, e um tipo de registro membro, que pode participar em qualquer quantidade de ocorrências. Na prática, isso funciona assim. Eu tenho um ascendente aqui, e esse liga a esse, que liga nesse, 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 e que vai surgindo cada vez mais descendentes e mais ascendentes, sabe? Por exemplo, esse aqui que a gente tem no caderno. Ó, esse aqui liga esse aqui, que 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 liga esse aqui. Tudo isso de descendentes e ascendentes e tal. É muito mais fácil na prática, é sério. Ok. Basicamente esse modelo de rede. Registro pode tal. Então, em vez de a gente pensar que nem no da árvore, a gente pode pensar que nem nesse modelo que a gente já tem aqui no caderno. Onde, na verdade, um liga vários os outros, que acaba ligando a mais vários outros, e assim vai indo, criando vários descendentes e vários ascendentes. Beleza. Modelo de dados relacional. Oh, glória, esse aqui é o último. Beleza. Modelo de dados relacional.
Um banco de dados relacional é visto pelo usuário como um conjunto de tabelas. Uma tabela é formada por linhas conhecidas tuplas e colunas. Cada coluna tem um conjunto de valores possíveis chamados de domínio. Em linguagem de computação, cada tabela ou relação equivale a arquivo, tupla equivale a registro e coluna equivale a campo. A representação por um conjunto de tabelas estabelece diferença em relação ao modelo. Ao modelo rede, que é um conjunto de registros e relacionamentos através de ligações. Portanto, definimos o modelo relacional como aquele onde os dados são notados pelos usuários como tabelas, e as operações aplicáveis ao sistema geram tabelas partindo da primeira. Isso aqui é basicamente o que a gente precisa saber do sistema de dados relacional. Como que a gente define o sistema de dados relacional? A gente pode definir como aquele onde os dados notados pelos usuários, onde os dados que são retomando. Portanto, definimos o modelo relacional como aquele onde os dados são notados pelo usuário como tabelas e as operações aplicáveis aos sistemas que geram tabelas partindo da primeira. Como assim? Temos outro exemplo aqui no caderno que fica bem simples de entender. Esse aqui, esse aqui. Vamos lá. Como eu falei já bem no comecinho, quando a gente queria dar um nome para um identificador, como que a gente podia colocar? Tinha que começar com número, com letra e depois podia ter números, letras ou underline. Então, essa tabela ficou como nome TB underline aluno. No caso, esse TB é como se fosse tabela underline aluno. E dentro dessa tabela nós temos 3 colunas, que é o ID underline aluno, NM, que no caso seria nome, underline aluno, e ID underline cidade. Esse ID aluno é um identificador, ou seja, nós temos os números para identificar os estudantes, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado nós temos o nome dos alunos. Como assim? Para que isso? Porque, por exemplo, quando a gente digitar o nome do aluno, aparece o identificador dele. Por exemplo, o número 1 é Natália. Então, nós temos ali, se nós puxarmos o nome Natália, vai aparecer o número 1, porque Natália é o estudante número 1, com o identificador número 1. O que acontece, então, por exemplo, se a Natália sair da escola? Então, aqueles dados, aquela informação é simplesmente esquecida, ela é excluída e o número não volta mais. Ou seja, mesmo se chegar outra pessoa no lugar dela, eles vão dar outro número. O número 1 simplesmente vai desaparecer. Mas como a gente não está estudando sobre isso ainda, vamos focar só na tabela. Por exemplo, o ID aluno é o identificador. Da mesma forma que se eu colocar 1 ali, já vai aparecer Natália, porque ela é o estudante 1. Mas beleza, a gente tem um ID aluno que é 1, mas o ID cidade dela também é 1. É porque dessa tabela aqui originou-se outra tabela, que é a tabela cidade. A TB underline cidade. É aquele mesmo que eu falei, que estava escrito também, que era de 1 para muitos. Certo? Bom, então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ID aluno. Temos Natália, Cauane, Matheus, Vinícius, Tainara e Guilherme. E aí de cidade temos 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Pra gente saber isso, a gente precisa vir para a tabela cidade. Vir para a tabela cidade. Que a gente tem o ID cidade e a cidade é a União Federativa. Acho que é federativo o nome. Nós temos 1, 2, 3, 4 aqui. O 1 significa Tubarão, o 2 significa Jaguaruna, o 3 significa Florianópolis e o 4 significa Içara. Todos eles com a unidade federativa de Santa Catarina. O que acontece? Quando aparece Natália 1 e 1 Natália 1, significa que Natália é o estudante número 1 e ela mora em Tubarão. Porque o ID cidade dela é 1, que na outra tabela é Tubarão. Entendeu?
Então, é basicamente isso. Uma tabela vai puxando a outra. E vai puxando a outra, puxando a outra, papapá. Entendeu? E assim a gente consegue estabelecer um modelo relacional. Basicamente. O nome, esse aqui é o nome da tabela, beleza? A linha, além de linha, na linguagem computacional, nós podemos chamar de tupla ou registro. Linhas igual a tuplas ou igual a registro, tanto faz. Então, perguntar qual que é o nome que demos para a linha na linguagem computacional, pode colocar tuplas ou registro. Como é que é o nome da coluna na linguagem computacional? Podemos chamar de campo e atributo. Então, se perguntar, dê nomes computacionais para campo, para coluna, tu pode colocar que é chamado tanto quanto campo quanto atributo, que os dois vão estar certo. Então, é basicamente isso. Basicamente não. Vai dar 36 minutos de eu explicando a mesmíssima coisa, porque esse conteúdo, ele é bem dificinho, então não julgo se vocês se ficar com dificuldade para entender. Mas qualquer coisa, amanhã eu tento ensinar mais fácil, melhor, e basicamente isso. Então, nós falamos sobre dados. Nós falamos sobre dados, informação, conhecimento. Que dados, recapitulando, que dados são como palavras jogadas soltas. É algo que não tem um significado, que não tem nenhuma análise, que são aleatórios e simplesmente soltos. A informação e também que é a matéria-prima para informação, certo? Certo. E que pode ter que representa um ou mais significados dentro de um sistema vazio, que sem ele não pode mandar mensagem, né? Enfim, informação, que é a base para o conhecimento, que é meio que a junção dos dados. É basicamente isso. E o conhecimento, que é quando nós temos as informações e nós temos o domínio sobre isso, então isso se torna o conhecimento. Além disso, nós falamos também sobre os identificadores que são usados para nomear campos, tabelas, bases de dados e rotinas SQL, entre vários outros. Falamos sobre as regras dos identificadores. Os identificadores servem para identificar, nomear. Eles precisam começar com uma letra. O restante, os demais, podem ser com uma letra, ou com um número, ou com underline. Sem hashtag, sem asterisco, sem caracteres especiais, sem acento, sem nada. E não podemos colocar como nomes, geralmente, os identificadores de palavras que já são utilizadas na linguagem SQL. Storage, select, delete, sun e vários outros. E também é bom colocar nomes sugestivos, que já dê a entender sobre o que nós estamos falando ali. Por exemplo, tabela de aluno, tabela cidade e por aí vai. Certo? Falamos sobre o banco de dados, que é uma coleção, quando nós temos uma coleção de dados, que eles são interrelacionados, que um tem ligação com o outro, que eles estão falando sobre o mesmo assunto, que eles estão falando sobre um domínio específico. E que, no caso, eles estão representando, que os dados estão representando as informações e papapá. Ou seja, sempre que for possível agrupar dados que se relacionam e tratam do mesmo assunto, eu posso dizer que eu tenho um banco de dados. Por exemplo, uma lista telefônica física. Falamos sobre o SGBD, que é um sistema utilizado para gerenciar dados. Eles são armazenados de forma organizada, que permite a gente incluir, excluir, alterar, manipular e entre outras coisas. Falamos sobre as vantagens, sobre a arquitetura do SGBD, que é utilizado os modelos de banco de dados e que nós temos 3. O hierárquico, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros a estarem disponíveis comercialmente. Falamos sobre o de rede, né, que é quando pode ter vários ascendentes, assim como pode ter vários descendentes e uma coisa vai ligando a outra. E nós falamos sobre o modelo de dados relacional, que é quando uma tabela pode facilmente originar outra tabela e assim vai indo. Portanto, definimos o modelo relacional como aquele onde os dados são notados pelos usuários como tabelas e as operações aplicáveis ao sistema geram tabelas partindo da primeira.
basicamente isso. Amanhã, qualquer coisa, eu explico mais certinho ou tiro algumas dúvidas. Basicamente é isso. E não se esqueçam de se inscrever, dar o like, comentar, tudo bom. E mais uma vez foi mal aí pela qualidade maravilhosa do meu vídeo, mas é porque realmente tá bem complicado a memória do meu celular. Então, meio que, né? É isso.